que é considerado, que a gente coloca aqui como um tema mais tradicional, e esse realmente, né, eu chamaria a atenção para ser um tema bem tradicional mesmo, de relações internacionais, que diz respeito à guerra em potencial, né, então, e que é considerado, né, como realmente um dos pontos mais sensíveis no sistema internacional atual, que é o caso de Taiwan, né? Então, a gente teve, na primeira semana aqui do mês, né, as notícias são do mês de outubro de 2021, as notícias são ali mais ou menos por volta do dia 7 de outubro, né, que isso foi noticiado. A gente teve tensões diplomáticas, né, entre China e Taiwan, depois que, por 4 dias consecutivos, alguns aviões chineses voaram pela zona de defesa aérea taiwanesa. E aí, depois desse evento, as tensões elas afloraram, né, e os ministros da defesa de Taiwan, dos Estados Unidos, né, se manifestaram diante disso, né, o ministro da Defesa de Taiwan comentou, né, que ele considera como o pior ponto dos 40 anos que tem, né, da cisão entre China e Taiwan. Então, isso foi realmente muito tenso, assim como, né, o ministro das Relações Exteriores, né, estadunidense se manifestou, né, também dizendo que, ao ser perguntado, né, se os Estados Unidos estariam preparados para realizar algum tipo de ataque, caso necessário, né, ele foi muito claro, né, ele disse que espera que se consiga negociar para que esse dia não chegue. Então, é um momento de realmente muita tensão. E o que que acontece ali? Né? Porque às vezes fica uma coisa meio confusa, né? China, Taiwan, Estados Unidos, né? Como é que isso acontece no contexto internacional? Então, o que acontece ali nesse caso, né, é que China e Taiwan, na década de 40, foram divididos durante a Guerra Civil, e Pequim conseguiu recuperar, né, os chineses recuperaram, né, a ilha de Taiwan, mas houve ali, né, uma cisão, e em 1979, né, os Estados Unidos e outros países cortaram laço com Taiwan porque se aproximaram dos chineses, e aí isso vai incluir Estados Unidos, o Brasil também, né? Mas foi um afastamento, né, principalmente por parte dos Estados Unidos, muito relativo. No mesmo ano de 1979, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Relações com Taiwan, né, que garante apoio ao país, assim como a venda de armas para taiwaneses, segundo aquele discurso, né, tão tradicional nas reflexões sobre guerra, nas relações internacionais, para a defesa, né, para que Taiwan pudesse se defender, então, da China, mais especificamente. Então, essa é uma relação muito sensível que acabou corroborando, né, com o momento de ascensão da China como uma grande potência no sistema internacional. Porque de alguns anos para cá, o que a gente tem é um crescimento econômico extremamente exacerbado da China, né, como nunca se viu, com superávites constantes, e também, a partir de um determinado momento, a China passou a tentar demonstrar seu poder não só economicamente no sistema internacional, mas militarmente também. Então, tem alguns casos bem emblemáticos, como o da construção das ilhas artificiais ali nos mares do sul, né, que são utilizadas como para acomodar arsenal bélico que está sendo produzido e comprado, né, enfim, pela China. Então, a gente tem ali realmente uma tentativa da China se impor, né, demonstrar poder no sistema internacional. E esse caso, então, por isso, né, por essas questões todas, é que tem um envolvimento aqui, então, daquela que é considerada ainda como a potência no pós-Guerra Fria, que são os Estados Unidos, no sistema internacional, de um lado, Taiwan, né, que é uma
pequena ilha, mas que causa ou pode causar um dos maiores problemas que a gente, porventura, possa vir a ter nos próximos anos, né? Isso tem muita discussão, né? Acho que o Fred, quando for fazer os comentários dele aqui, ele, né, como especialista em política externa estadunidense, vai poder nos esclarecer muitas questões aqui, a esse respeito. Então, é uma pequena ilha que pode levar a um embate entre China e Estados Unidos. Então, né, levantando um pouco aqui o que vem sendo discutido academicamente por especialistas, né, algumas grandes referências, né, de pesquisa acadêmica e também consultores, né, do Ministério das Relações Exteriores chineses, eles têm opiniões divergentes a respeito disso. Alguns entendem que essa disputa entre China e Estados Unidos, o sistema internacional vai ter um caráter diferente, né, da forma como aconteceu na Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, né? Eu gostei de uma metáfora, né, que foi feita aqui. Eles entendem, né, que no caso, ele entende, né, que no caso aqui vai ser mais uma corrida entre Estados Unidos e China, e não uma luta de boxe, um embate, né, um confronto, como esteve iminente ali durante o período da Guerra Fria. Mas tem outros e vários outros, e eu confesso que eu tendo a achar que essa orientação que é dada de a gente realmente ficar em alerta sobre esse caso, é o de que isso pode gerar confrontos e a possibilidade, né, do que a gente chama aqui em relações internacionais de talvez uma guerra total, um embate entre duas grandes potências. Né? Isso pode acontecer e por conta dessa ilha de Taiwan, a gente tem, então, uma das situações mais sensíveis atualmente no sistema internacional. Né? Então, meu primeiro comentário a esse respeito é justamente, né, em como que a China vem se empoderando nos últimos anos, como que ela vem tentando demonstrar poder, mesmo que ela tenha uma estratégia de política externa bem diferente da política externa estadunidense, mas ela vem se impondo no cenário internacional, e como que os Estados Unidos eles estão, né, em alerta e vão se posicionar, né, tanto que, né, nessa semana o Biden entrou em contato com o Xi Jinping, né, para tentar aplacar um pouco os ânimos ali e obter dele um compromisso, né, de que a China não vai manter esse tipo de atitude, mas é uma questão muito tensa, né? Então, numa situação em que já muito vem se dizendo que a China vem despontando como uma próxima grande potência no sistema internacional, que vai disputar poder e, na verdade, está disputando poder dentro desse sistema, as tensões elas vão surgindo aqui também, tensões não só econômico-comerciais, porque a guerra comercial Estados Unidos e China já está posta, né? Isso já tem alguns anos que vem acontecendo, mas agora a gente tem a possibilidade de um confronto mesmo, bélico, armado, militar, que é mais tenso ainda dentro desse contexto.